Olá, seja bem-vinda, bem-vindos, bem-vindos todos. Vamos chegando aqui, são 3 horas e 33 minutos, impreterivelmente, é a hora que a gente começa sem falta, sem vacilar com o horário. Vamos botando aqui o pessoal para dentro para poder começar. Pessoal, vamos lá. Oi, Elaine, agora acho que tá funcionando bem. Então, Elaine, a gente prometeu para o pessoal fazer um modelo aqui um pouquinho diferente, né, nessa nossa live de 3h33. E nesse modelo diferente, a ideia é que a gente pudesse interagir um pouco mais com o pessoal, nesse, e não só comigo, né? Tem alguns assuntos aqui que Elaine dentro de holding familiar, que a Elaine domina, inclusive, muito mais do que eu, né? E aí a gente, nas próximas, inclusive, adotando esse modelo, até faz um revezamento também, né, Elaine? Eu acho que é uma boa ideia, né? Já, por exemplo, a gente vai gravar um outro podcast aquele podcast Mundo Paralelo que a gente fez, onde tem um tema que é um tema muito de domínio da Elaine, né, que é nas cláusulas de direito de arrependimento, né, ela que cuida muito disso junto com o cliente, enfim. Bom, Elaine, enquanto o pessoal se ambienta aqui, então a ideia aqui é a gente conversar com o pessoal que está na live, né? Então a gente vai chamar aqui a pessoa que fizer uma pergunta. Quem quiser fazer essa pergunta aqui pessoalmente, coloca a pergunta aqui e fala, eu quero fazer pessoalmente, me chama aqui, que a gente vai chamando e vai tirando dúvida. Enquanto isso acontece, você tinha me dito aí, Elaine, dá um alô, já dá uma boa tarde aí para todo mundo, e agora sim com o áudio funcionando bem, e já pode começar aí a meter bomba. Isso aí, pessoal. Vou dar boa tarde novamente, mas para quem não ouviu boa tarde pela primeira vez, vamos seguir aqui nessa nova pegada que a gente está buscando aqui, com a interação do pessoal. Nas últimas lives que fizemos, tinham ficado algumas dúvidas que a gente não conseguiu responder por conta da limitação do tempo, então a gente achou mais interessante agora botar todo mundo para participar aqui junto com a gente. E vou trazer uma dúvida que ficou pendurada da última live, que é sobre a holding para quem é funcionário público. Nós, advogados, na hora da prática, não escolhemos para quem a gente vai fazer. É claro que você pode escolher trabalhar só com médico, mas virão outros clientes. Tem muitos clientes que são funcionários públicos e eles, por ser funcionários públicos, eles são impedidos de serem administradores de empresa. Então, eles vêm com alguma dúvida. Muitos alunos, muitos colegas nossos têm essa dúvida de como fazer, acreditam que, será que não vai ser possível constituir uma holding para quem é servidor público, quem é funcionário público? E não é assim, existe solução, né, Márcio? Vamos responder Sim, essa pergunta que ficou? vamos sim. E aí, enquanto isso, já pega aí no chat aí quem quer que queira entrar, se é que alguém vai querer, vamos ver, né? Se ninguém quiser, eu já estou vendo aqui o Felipe Esteves aqui, a gente já amarra ele pelo cangote aqui, já pede ele para entrar. Tudo bom, Felipe? Boa tarde, meu amigo. Pessoal, vamos lá. Funcionário público, essa é uma dúvida que surge recorrentemente para a gente, tá? O Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado que, por já ter sido capital, né, nós somos um estado atochado de servidor público, muito servidor público. Né? Eu acho que só perde mesmo para Brasília. Né? E é muito comum aparecer clientes que, no casal, os dois são servidores públicos e, por conseguinte, são impedidos de exercer a administração da sociedade. E filhos, às vezes, menores. Então, não dá nem para eleger a administração na pessoa do filho. E o negócio, primeiro, tem dois modelos possíveis, né? Mas eu queria dividir com vocês um que eu aprendi aqui nos Estados Unidos. Né? Para quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos, né? E a gente trabalha via internet, remotamente e tal. Né?
Para quem... uma coisa que eu aprendi aqui sobre esse negócio é o seguinte: muitas vezes, como aqui eles fazem esse sistema de planejamento sucessório, planejamento patrimonial da família, muito cedo, né? Às vezes a pessoa com 30 anos, 20 e poucos anos já tem um sistema desse, é muito comum que quando ele for fazer, o filho seja menor de idade. Então a preocupação dele não é nem a exercício da administração no momento, mas o exercício da administração da sociedade quando ele falecer. Por quê? Porque pode ser que ele digamos que por uma intervenção no destino, ele falece aí com os filhos ainda menores. Como é que fica? Então aqui é muito comum eles fazerem o seguinte, troca de administradores. Então irmãos, por exemplo, se nomeiam administradores, um na holding do outro, tá entendendo? Para o caso de um falecer primeiro, o outro funciona como administrador. Isso é só estou aqui dividindo com vocês uma experiência que eu adquiri aqui. Mas no Brasil, a realidade maior que a gente vê é quando, por exemplo, um funcionário, um servidor público, já com uma idade mais avançada, com filhos já maiores e tudo, ou não, às vezes com filhos menores, mas aquela cláusula da administração permanente, ele não pode exercer por ser servidor público, né? E aí como é que a gente faz? Um bom caminho que a gente usa para isso é fazer o seguinte, pegar essa família elege alguma pessoa da confiança delas, e essa pessoa vai se imbuir da função de administrador. Porém, ele não vai administrar nada. Primeiro, essa empresa não exerce atividade econômica nenhuma. A empresa, holding enquanto um cofre, ela não faz exercício de atividade econômica. Ela é um cofre. Ela vai guardar o patrimônio da família. Porém, aqueles atos envolvendo o patrimônio da família que necessitam de uma gestão, necessitam de uma administração, por exemplo, quero vender um imóvel. Para vender um imóvel, o administrador precisa assinar a venda, assinar a compra e venda. E ainda que não exercesse nada, é condição sine qua non para a existência da sociedade, da empresa, a indicação de um administrador. Então precisa ter um administrador. Então o que a gente faz é o seguinte, ele nomeia um terceiro que seja da confiança dele, e essa confiança nem precisa muito dela, e estabelece o seguinte, como não tem atividade econômica sendo exercida, fica estabelecido que todo e qualquer ato depende da anuência dos sócios. Então esse administrador, apesar de ser uma pessoa da confiança, ele não pode vender, não pode alugar, não pode fazer nada, porque tudo que ele fizer depende da anuência dos sócios. Ah, Márcio, mas aí eu fico vulnerável, porque eu também fico dependente desse administrador. Por exemplo, se eu quiser vender um imóvel rapidamente e eu tiver brigado com ele e ele não quiser assinar, é simples. A administração ele pode ser destituído. Então, se você nomeou a pessoa que era da sua confiança, tá? Ou que nem seja de tanta confiança assim, uma pessoa que seja acessível, tá? Que seja de fácil acesso para você. Ele sozinho não pode praticar nada porque você amarra nos instrumentos de constituição da holding que ele não possa praticar ato sem ter a anuência de um sócio. Entendeu? E aqueles atos que você quiser praticar e que porventura ele não esteja acessível ou não esteja, sei lá, está viajando, está doente, qualquer coisa, você pode ou destituí-lo ou constituir mais um. Nada impede constituir um outro administrador. Então, se a gente tivesse aqui construindo uma empresa, tá, um negócio, e quisesse botar o funcionário público para participar desse negócio, e estivesse construindo uma solução para driblar a lei para que ele pudesse exercer esse negócio, estaria errado. Tá? Estava errado. Qualquer coisa que você fizer nisso, na verdade, você está fazendo um esqueminha para garantir que o servidor público possa fazer aquilo que a lei lhe proíbe fazer. E aqui a ideia não é essa. Aqui a ideia é o seguinte, nós temos uma empresa que, na verdade, não tem atividade econômica, a função dela é ser uma cofre, ok? É ser um cofre, e qualquer ato de administração, você pega lá aquela pessoa que seja acessível a você para assinar em conjunto com o administrador, em conjunto com o sócio. Beleza? Explicado. Eu acho que a Elaine teve alguma dificuldade aqui com a internet. Ela já vai me falar alguma coisa aqui, não sei o que aqui hoje, mas tudo bem. Vamos lá. Enquanto isso, vou chamar aqui Lucena, pergunta assim, olá, boa tarde. Oi, Elaine, tudo bem? O negócio deu ruim aí, Você né? me botou, Márcio. Mas vamos lá. Lucena Jurídico, tá assim, ó. Olá, boa tarde. Caso haja possibilidade, gostaria de ouvir a posição jurídica de vocês
sobre a questão da exigência de propósito negocial por algumas prefeituras que cobram ITBI na integralização. Caramba, excelente pergunta. Vamos lá. Essa história do propósito negocial primeiro que ela, no meu sentido, é ilegal, tá? É ilegal. Por quê? Porque existiu uma medida provisória, não vou lembrar as datas agora, tá? Mas existiu uma medida provisória lá atrás que criava essa figura do propósito negocial, entregava para a administração pública o poder de exigir do particular, quando envolvesse algumas questões tributárias, tá? A demonstração de um propósito negocial. Quando essa MP foi convertida em lei, esse texto ele foi excluído. Ou seja, aí, para quem nunca ouviu falar naquela figura que o estudante de direito aprende lá no começo da faculdade, o tal do silêncio eloquente. Isso é uma modalidade de silêncio eloquente. É onde a lei não diz nada querendo dizer muita coisa. Ou seja, ela não diz nada porque eu não dizer nada é uma vedação ao que teria na lei que foi cortada por quem é competente para produzir lei, que é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, quando converteu aquela medida provisória em lei, depois eu vou fazer uma aula específica sobre propósito negocial, que eu acho que é importante para o ambiente da holding. Tá? Quando converteu em lei, excluiu essa parte. Então, a administração cobrar propósito negocial é completamente absurdo, absurdo, absurdo. Porém, é bem verdade que faz. E aí fazer o quê? Os caras praticam o ilegal, mas fazem. E aí, o Luceno não vou saber identificar aqui, Lucena Jurídica, ele pergunta o seguinte, olha, algumas prefeituras cobram a demonstração do propósito negocial para dar o ITBI, para dar a imunidade do ITBI. O que a gente faz com isso? Normalmente, a gente bota um segundo objeto e demonstra, por exemplo, se você bota lá, olha, eu tenho intenção, e veja bem, empresa nova não é atividade já em exercício. Atividade em exercício, empresa não registrada, isso é atividade irregular. Né? Então você constitui a empresa com a finalidade de... Se você vai alcançar ou não, é outra história. Então você pode iniciar a empresa dizendo o seguinte, olha, eu quero que essa empresa também venha a exercer, por exemplo, venha a funcionar como uma startup de tecnologia, por exemplo. Tá? E aí fala o seguinte, olha, venha a funcionar como uma startup de tecnologia. E por ser uma startup, eu quero buscar investidores anjo, eu quero buscar investimento no mercado, e para isso eu preciso ter um capital social mais elevado, né? Eu preciso ter um capital social elevado. E por isso eu estou integralizando com bem imóvel, aumentando esse capital com bem imóvel. A gente tem notícia disso em Curitiba. A Prefeitura Municipal de Curitiba costuma exigir uma declaração de propósito do ingresso desse imóvel na sociedade. Isso é absurdo, absurdo. Isso vai contra o princípio da liberdade econômica, vai contra os princípios instituídos na lei da liberdade econômica, mas ela faz. E aqui no nosso ambiente eu ia falar do curso prático, aqui não é o curso, mas no nosso ambiente de ser práticos, de mostrar uma realidade prática nesse trabalho com o holding familiar, a gente tem que pensar o seguinte, olha, ele faz, o que faz? Toda vez que a prefeitura quiser uma exigência, eu vou lá e faço uma ação, faço um mandado de segurança, coitado do meu cliente, vai estar lascado, né? Só vai existir holding a cada 10 anos. Né, quando transitar em julgado essas ações. Então o que a gente faz é criar soluções. E uma das soluções que a gente já criou nessa exigência ilegal de propósito negocial por parte lá da Prefeitura de Curitiba, por exemplo, foi colocar um outro objeto social e demonstrar, olha, eu também quero me transformar numa startup de tecnologia, quero buscar investimentos no mercado. Beleza? Luciana, me diz aqui se eu consegui esclarecer. Beleza? Quem quiser falar, pede a palavra aqui, tá? Eu vou chamar até aqui... Karina, não foi perguntado nada ainda. Vou te chamar aqui, Karina, se você quiser entrar, Karina, vou fazer o convite para você. Você fala aqui. Oi, Karina, tudo bom? Oi, Márcio, tudo bom? Tudo bom. Faz a pergunta aqui pra gente aqui direto. Aqui no Rio Grande do Sul, quando nós fizemos a doação do imóvel, né, e a gente grava com o usufruto, tu paga o imposto no momento da doação e tu paga o imposto para gravar o usufruto, tá? Uhum. Na holding, quando a gente faz a doação das cotas e grava com o usufruto,
Existe, será, ou vai depender de cada local, existe o pagamento do ITCMD na doação e quando grava o usufruto? Então, maravilha, excelente pergunta. A gente fala muito do imposto de doação. Karina, eu vou te pedir um favor, dá uma afastadinha no teu fone, ou então tira o fone, que ele está estourando muito o som. Nossa, melhorou. Tá. Acho que melhorou bastante. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá ainda bem alto, mas tudo bem, vamos nessa. Quando a gente fala do imposto de doação, é muito comum, tá? É muito comum que alguns estados estabeleçam que você paga o imposto de doação mesmo com usufruto integral, tá? Porém, não é nada incomum, também aparece bastante, estados que cobram isso fracionado. Então, se você vai fazer uma doação que não é uma doação integral, é uma doação que vai ter uma nula propriedade, você, na verdade, só paga, por exemplo, 50% do imposto, ok? E os outros 50% você só paga quando quando termina o usufruto e aquela nula propriedade se transforma numa propriedade integral. Tá? Tem casos também que você não doa, mas institui o usufruto. O fato de você instituir o usufruto também tem que pagar, porque o que você está transferindo é só a nula propriedade. Tá? O que não há é a cobrança em dobro, entendeu? Por exemplo, faz a doação, paga o imposto integral, aí depois quando termina o usufruto, paga o imposto integral. Não existe. Ou o Estado cobra o imposto integral de uma vez só, ou ele cobra parcelado. Tem Estado, por exemplo, que cobra 70%. Tá? Se você fizer com reserva de usufruto, paga 70% do imposto e os outros 30% quando termina o usufruto. Entendeu, Karina? Consegui esclarecer? Acredito que sim. Deixa eu aproveitar então de fazer mais uma perguntinha. Claro. Com relação ao imposto, peraí que eu vou olhar aqui. Com relação à integralização ali dos bens, né? Eu estava dando uma decisão para publicar no Insta do escritório. E aí eu achei essa de 2019, que eu não sei se tu já comentou sobre ela, do STJ, em que ela diz que a holding familiar não teria imunidade tributária na integralização ali do capital com os bens imóveis. Então, ela diz que existe um desvirtuamento na finalidade da imunidade. Essa é uma boa, excelente pergunta. Vamos lá. E, primeiro, ainda que tenha esse julgamento do STJ, essa não é uma posição do STJ, tá? Talvez tenha uma posição, um voto ou mesmo um acórdão de... É um agravo em recurso especial. Pode ter alguma coisa assim, mas isso jamais foi consolidado como opinião do STJ. Tá? Como é que começou isso? Tá? Como é que começou isso? Lá atrás, alguns municípios começaram a fazer o seguinte: olha, se você não tem atividade econômica nenhuma, se a tua atividade econômica é zero, eu não tenho como fiscalizar para saber se você não incidiu na perda da imunidade tributária por conta do exercício de atividade imobiliária. Ok? Eu não tenho como verificar. Então, se eu não tenho como verificar, eu vou te tributar. Na verdade, o que esses municípios criaram foi uma espécie de inversão do ônus da prova, uma exigência de prova negativa sua, que você provasse que não está exercendo atividade imobiliária, quando você não tem como provar atividade nenhuma, porque a tua receita é zero. E aí eles queriam tributar a qualquer custo. É lógico que isso é absurdo. E aí os contribuintes foram para a justiça buscar os seus direitos. Boa parte dos contribuintes estão ganhando, boa parte, tá? Isso está sendo mandado de segurança, sendo concedida a ordem à torta e ao direito do Brasil inteiro. Porém, no ambiente lá do nosso curso, a gente nem sugere que ninguém faça mandado de segurança, não. Não tem que deixar o cliente esperar 10 anos. A gente tem até lá uma solução alternativa para isso. Mas a questão aqui é o seguinte: quando isso foi parar no judiciário, o judiciário falou assim: peraí, nós até concordamos, mas precisamos mudar o motivo. Precisamos mudar a razão, porque a razão está feia.
querer fazer inversão do ônus da prova sem previsão legal e ainda exigir prova negativa nessa inversão do ônus da prova é pesado, doído. Aí o que fez algumas cidades? Onde eu tenho ciência disso? Rio de Janeiro, tá? Porto Alegre, e talvez por isso que você esteja falando, porque você é de Porto Alegre, né? Você é de Porto Alegre mesmo, né? Sim. Então, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília. Né? Então, nesses três, eu só tenho conhecimento desses três. Nesses três, como é que se consolidou a jurisprudência nos estados desses três? Foi da seguinte maneira, olha, o propósito, a mensagem que tem do Constituinte é criar a imunidade tributária para potencializar a atividade econômica. E se você não está exercendo atividade econômica nenhuma, você não merece a imunidade tributária, o que é uma grande mentira. Entendeu? É uma grande mentira, por quê? Porque se você for olhar lá para o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, pode ser? Eu acho que é o inciso 1 da Constituição, vai estar escrito lá que o ITBI não incide quando você faz integralização de capital social da pessoa jurídica. Jurídica. E aí eu te falo uma coisa. Eu posso ou não posso? É necessário que a associação tenha capital social? Não. Não, a lei não prevê que a associação tenha capital social. É permitido? Sim. Não tem vedação? Então você pode ter uma associação, por exemplo, sem fins lucrativos, tá? Que tenha um capital social. E que você integralize o capital social com bem imóvel. Não tem nenhuma vedação para isso. Ok? Tanto não tem que a Constituição fala que é de pessoa jurídica. Então, imagina, essa associação não teria direito, porque não tem atividade econômica, mas onde está escrito que é para privilegiar a atividade econômica na Constituição? Não. Isso é uma criação, eu prefiro quando, pelo menos como quem diz que é o guardião da Constituição, cria modulação de efeito, essas coisas que a gente, essas loucuras que a gente vê por aí acontecendo no Supremo. Mas pelo menos é o Supremo dizendo isso. Mas aí você começar a ter determinados órgãos jurisdicionais fazendo interpretação extensiva da restrição à imunidade tributária, do benefício ao contribuinte, isso é muito, muito absurdo, muito legal. Tá entendendo? E até o momento, o STJ e o STF, eles lavavam as mãos. Eles falavam assim, ó, lá atrás a prefeitura está dizendo que o teu problema é que você não prova, tu não prova. Ah, prova? Então peraí. Se é prova, não cabe aqui revolvimento de prova, então súmula 7, não conheço dos recursos e pronto, acabou. Recentemente, o STJ, tem esse de 2019, mas tem outros julgados do próprio STJ fazendo o contrário, dando em favor do contribuinte. Dizendo que não há essa limitação de atividade econômica. Entendeu? Pois é, acho que esse julgado, ele conflita com a lei no sentido de que ele diz assim, que a entidade tributária, ela visa incentivar o desenvolvimento da atividade produtiva e geração de emprego. Ou seja, atividade econômica. Que não pode ter atividade, que a holding não pode ter atividade comercial para ter a imunidade, não é isso? Não, ela não pode ter atividade imobiliária. Ela pode exatamente. Pode ter outras atividades e exercer. No ambiente lá do nosso curso, o que a gente faz? A gente cria uma solução alternativa que é para essa holding demonstrar o exercício de atividade. E aí, deixa eles lá discutindo, tentando formar a grande tese na jurisprudência e nós aqui vamos defender o patrimônio do nosso cliente. Entendeu? É o que a gente tem feito. Consegui, Karina? Certo. Valeu. Obrigada, Márcio. Obrigado. Abraço. Valeu. Tchau. Queria chamar aqui o Pedro Vanderlei. Após a integralização dos bens, se for necessário retornar para a pessoa física, tem incidência de TBI? Olha que pergunta bacana essa, gente. Boa tarde, Lessa. Boa tarde, meu amigo. Está dando boa tarde aqui. Após a integralização dos bens, se for necessário retornar para a pessoa física, tem incidência de TBI? Não tem incidência de TBI. Ele pode retornar. Por quê? Porque está previsto na Constituição que o ato de dissolução da
da sociedade, de extinção da sociedade, não incide TBI. Aí as pessoas falam assim, pô, mas extinção, mas você não está extinguindo, você está tirando só um bem. Sim, mas o CTN, quando o CTN vem regulamentando isso, o CTN fala na dissolução ainda que parcial e tudo mais, então é tranquilo, não incide TBI, tá? Deixa eu ver aqui mais gente. Quem quiser, gente, participar, entrar na live aqui, só tá aberto, que o espaço é nosso, tá? Eu queria aproveitar o seguinte, nós temos o nosso... Ah, Elaine aqui de novo. Nós temos aqui o nosso... Acabamos de criar um espaço novo, gente, de debate sobre holding familiar, que é um fórum, tá? É um fórum. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Deixa eu botar aqui. Ah, tem aqui já, ó. Elaine, eu vou te pular, vou chamar o Figueiro ADV, esse aqui, ó. Que é o André Sena, grande conhecido nosso aqui. André, já te chamei aqui. Enquanto isso, eu vou falar do fórum, tá? Nós acabamos de criar um fórum, que é no advmais.com/fórum. advmais.com/fórum. E aí é um fórum de debate sobre holding familiar. O pessoal está entrando lá, está começando do zero. Só a chance de chegar lá, debater, colocar sua opinião, fica à vontade. Está separado por categorias, cada tópico no seu lugar, cada discussão no seu lugar. O negócio vai ficar bem organizadinho. André, meu amigo, boa tarde. Como é que você está, meu irmão? Beleza? Boa tarde, tudo bom, Márcio? Como é que tá as coisas? Graças a Deus. Vamos aí, a título de colaboração aí, fazer aí uma pergunta aí para você, apesar de já ter a resposta, mas a levantar até a discussão aí para o pessoal que está entrando aí, tá? Então, minha pergunta é a seguinte, nesse caso, convém montar uma empresa operacional, né, apenas para fazer a compra e venda de imóveis e colocar essa empresa como administradora da holding? Maravilha, maravilha. A pergunta é ótima pelo seguinte. Quando você vai fazer locação, sim, aí tem aquela nossa solução lá que é criar uma sociedade operacional e essa sociedade operacional fazer as locações. Para fazer a compra e venda não dá para fazer isso. Porque para fazer a compra e venda, só quem pode fazer é aquele que é o dono. Entendeu? Então só quem poderia comprar e vender esse imóvel seria a própria holding. O que a gente faz, a gente tem uma mecânica para fazer isso, que é o seguinte, nos primeiros 3 anos de criação da holding, tá? Se você precisar vender um imóvel, primeiro antes de pensar em botar imóvel dentro da holding, o cara tem que pensar assim, olha, não, isso aqui é um loteamento que eu compro e vendo, esse negócio não tem que ir para a holding, entendeu? Não é muito rápido, isso faz parte do teu giro de negócio. Isso não tem que estar dentro da holding. A holding, enquanto cofre, né, ela tem que guardar o teu acervo patrimonial, aquilo que você foi acumulando de patrimônio na vida. É para isso que ela vai se prestar, a nossa holding familiar, enquanto uma empresa cofre. Agora, ali, essa atividade não vale a pena botar. Mas você trouxe um patrimônio, ok? E sentiu necessidade de vender, uma grande proposta, uma necessidade, tudo. Nesses 3 primeiros anos, vale mais a pena você desintegralizar, retirar da pessoa jurídica e vender como pessoa física e pagar o ganho de capital normal como pessoa física. É o único tributo que vai incidir, o que já incidiria. Não vai pagar mais imposto, mais ITBI, mais nada. Tá? Agora, se passou dos 3 primeiros anos, aí você tem que fazer uma matemáticazinha, porque normalmente vai valer mais a pena lá na classificação contábil desse imóvel, que até então estaria lá como um ativo imobilizado, transformar esse imóvel no que a gente chama de estoque, ou seja, ele está disponível para transação comercial, tá? E vender como estoque, porque na venda como estoque, aí ele não vai pagar nem o absurdo 34% de ganho de capital da pessoa jurídica, nem os 15% de ganho de capital da pessoa física, ele vai pagar 6 alguma coisa por cento, que é o imposto de renda. 6,74%? Então, isso aí, 6,74% sobre o valor da venda, entendeu? Sobre o valor da venda. A matemática que você vai ter que fazer é o seguinte, peraí, o ganho de capital seria muito pequeno, então de repente é mais jogo desintegralizar e pagar 15% sobre um ganho de capital que é muito pequeno, porque isso já entrou na holding num valor muito, muito supervalorizado. Agora não. O imóvel entrou por um valor baixinho e o valor de mercado é lá nas alturas. Vale mais a pena vender como estoque. Entendeu?
Beleza. A dinâmica meio é essa. Valeu, André. Consegui esclarecer? Um abraço. Valeu, um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. A Elaine colocou aqui embaixo, eu vou fixar o comentário, esse link nosso do advmais.com/fórum, que é para você poder se cadastrar lá no fórum. Valeu, André. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para botar o pessoal. Alan Ferrari está perguntando aqui. Uma holding utilizada apenas como cofre, sem atividade econômica, se ela alocar um imóvel, implicará na perda da imunidade do ITBI? Sim. Se ela alugar diretamente, primeiro, nos primeiros 3 anos, se ela alugar diretamente, sim, vai perder a imunidade do ITBI, vai ser tributada, vai pagar multa e juros e correção, ok? Vai pegar todos os consectáveis na mora. Não pode fazer. Não pode fazer. Tá? Então, a solução para essa holding é criar uma sociedade operacional e essa sociedade operacional é que vai fazer toda a transação imobiliária, a transação de locação dos imóveis. Eu não quero chamar de transação imobiliária porque eu não estou falando de... não quero misturar com corretagem, ok? Mas quem vai fazer a locação, quem vai locar em nome próprio, é a sociedade operacional. Tá? Vamos lá, aqui pessoal, uma galera fazendo pergunta, deixa eu puxar aqui. Vinícius falou que tem uma pergunta sobre TCMD também. Vinícius, aqui ó. Vinícius, vou te chamar aqui, meu amigo. Já te chamei aqui no vídeo aqui, pode entrar aqui. Você eu consegui chamar. Eu acho que o pessoal tem que solicitar para entrar no vídeo, tá? Vinícius, já solicitei você, agora é com você. Enquanto isso, vou responder aqui a pergunta do Juliano. O Vinícius entrou aqui. Fala, meu irmão, meu amigo de Recife, tu é certo? Lá do Rio. Tudo bom? Não, pô, tô viajando. É outro Vinícius. O Vinícius de Recife é o que trabalha lá junto Isso que dá ser um cara... com o Pedro. Isso que dá ser um cara muito famoso. Viaja muito, mora no outro país. Desculpa, Vinícius. Fala aí, Vinícius trabalha com... Eu vou lembrar. Na Prudência, não é um negócio assim, Vinícius? Me fala. Isso. Eu trabalho com essa parte de proteção de patrimônio também. Tem uma franquia da Prudência, eu sou sócio de uma agência da XP também. E a pergunta que eu queria te fazer foi uma pergunta bem interessante que me apareceu esses dias. Eu trabalho muito com a parte de sucessão empresarial também, né? Então, quando a gente vai falar sobre o ITCMD, existe uma sociedade, né? Você tem 2 sócios distintos, não são familiares. Quando um morre, os herdeiros eles não vão entrar automaticamente, faz-se lá o cálculo dos haveres e a empresa paga esses haveres e sobre esses haveres você calcula o ITCMD, que tem que ser pago também nessa transmissão das cotas. No caso da holding patrimônio, da holding familiar, tem alguma particularidade? Muda alguma coisa nesse sentido ou segue o mesmo trâmite? Muda 100 milhões %. Muda muito. Porque o que acontece? A base de cálculo vai mudar. A base de cálculo, quando você apura os haveres da empresa, você vem calculando todos os valores de ativos, vem calculando o troço todo. Então isso vai ficar caro. Fica uma base de cálculo elevadíssima. Que na verdade é a mesma dos valores dos imóveis, por exemplo, que tiver lá dentro. Tá? Enquanto que na doação das cotas, no sistema de gatilho que a gente monta lá com a holding familiar, a base de cálculo vai ser o valor que está lá na declaração de imposto de renda, que normalmente é o valor pelo qual foi adquirido o bem. Entendeu? Essa vai ser a base de cálculo usada como regra. É bem verdade que alguns estados têm algumas particularidades, que a gente tem lidado com isso e construído também uma solução para isso, mas a regra geral é essa, que a base de cálculo vai ser muito menor. Então, por exemplo, vamos falar do Rio de Janeiro, né, com a alíquota progressiva, que começa em 4% e vai até 8%. Então, imagina que um imóvel que foi adquirido por, sei lá, 600 mil reais, hoje ele vale 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, se eu não me engano, ainda que tivesse dentro da empresa, já pega a alíquota máxima já. Vai pegar a alíquota máxima. Então, nós estamos falando aí, me corrija se eu estiver errado na matemática, nós estamos falando de 160 mil reais de imposto. Tá? Esse mesmo imóvel, eu falei que ele comprou por quanto? Acho que foi 600 mil. Né? 600. Então, esse imóvel que ele comprou por 600 mil, ao entrar na holding por 600 mil e fazer o planejamento sucessório ali, tá? Vai incidir, salvo engano meu, vai ser 5%. Então, vai ser 5% sobre 600 mil.
Então nós estamos falando de, olha a diferença, estamos falando de 30 mil contra 160 mil. A diferença é muito pesada. Por isso que o holding familiar é esse frisson que as pessoas querem, querem saber, querem entender do que se trata e tudo mais, que tem esse rebuliço danado em torno do se vale ou se não vale a pena. Porque realmente a diferença na economia tributária ela é muito elevada, né? Nesse caso, então, o cálculo está sendo feito em cima do valor venal, né, que é o que você tá colocando, mas para uma família que tem um interesse só de sucessão, ele estaria pagando o ITCMD para doação, para integralizar, me corrija se eu estiver errado, aí no caso da holding. Não, para integralizar... Ele pega a imunidade... Para integralizar não seria ITCMD, seria ITBI. E aí ele não paga esse imposto, porque é imune, tá? Ele vai pagar, sim, só o ITCMD na hora que transferir as cotas para a titularidade dos filhos. Excelente. Tirada a dúvida aí. Valeu, Fechado. Vinícius. Desculpa a confusão no começo. Show de bola, cara. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Beleza? Juliano, meu amigo, se você estiver aqui, me chama. Aqui, ó, Juliano. Juliano, tô te chamando aqui. Precisa que você aceite aqui. Juliano está perguntando, quanto mais ou menos os herdeiros conseguem economizar comparando-se o valor gasto com o inventário e o valor investido que se tem uma holding. Acabei de explicar isso aqui. Vou até puxar aqui, tá, Juliano? Se tiver mais, me chama aqui. A Elaine está colocando aqui, quem quiser falar, só pedir aqui para falar, beleza? Boa tarde, como é feita a transferência do imóvel para classificação de estoque? Luiz Felipe Lima. Luiz, vamos chamar aqui. Luiz, tô aguardando aqui você entrar com a gente aqui, ao vivo. Luiz está perguntando aqui, ó, como faz para transferir o imóvel daquela classificação lá de ativo imobilizado para dentro de estoque? Não sei nem se vai dar tempo então de você entrar, Felipe, vai ser dinâmico aqui. A questão é o seguinte, essa transferência, essa mudança de classificação é um negócio simplório, mas simplório que vocês não fazem ideia. É pedir para o contador, falar assim, ó, muda aí para mim. É isso. É literalmente isso. Na hora que ele for montar o balanço patrimonial lá no final do ano, ele vai simplesmente tirar. Na hora que ele for escrever, ele está digitado lá em um pedaço da tabela, ele vai botar no outro pedaço da tabela. Simples assim. Ele vai mudar a destinação, a escrituração contábil, tá? De forma mais leiga, é exatamente isso que ele vai fazer. Não tem a menor burocracia, a menor dificuldade, nada. Zero, né? E se você nem tem contador e um contador te cobrar, sei lá, não vou ficar dando preço aqui, mas se cobrar, sei lá, não sei, mais de R$300, eu acho absurdo para fazer isso. Acho absurdo, né? Olha que pergunta legal do Tiago Augusto de Magalhães. Se ele estiver aqui, Tiago, vou chamar você, tá? Como tratar a holding no caso de divórcio? Essa pergunta é nota 1000. Tiago, estou te chamando aqui. Vê se você consegue entrar. Enquanto isso, o Vitor Lopes ADV, ele pergunta assim, ó, quais critérios... Opa, tudo bom? E aí? Tudo bem? Vamos lá, meu amigo, tudo na paz? Se apresenta para você, então, para o pessoal, que eu não fazer mais confusão com ninguém. Tá tranquilo, Thiago. Não, sim, não. De Minas? Principalmente... Isso, da onde? Fala pra gente aí. Fala a cidade, fala o estado. Alfenas. Minas. Maravilha, beleza, Thiago. Faz aí a pergunta pra gente aqui ao vivo. Porque eu gostaria de saber, em relação à holding, no caso de divórcio, né, entre os controladores lá, como é que fica essa situação dos bens? Maravilha. Vamos lá. O bacana da holding é que você pode ter a opção de tratar as coisas antes, tá? E negligenciar isso, por mais que o cliente negligencie, é muito comum duas pessoas, quando vão se casar, negligenciar a necessidade de fazer uma separação total de bens. Que eu não vou te dar aqui a minha opinião, vou te dar aqui a minha opinião extremamente contundente pra caramba, pra cacete, demais é dessa. Entendeu? Gente civilizada se casa em separação total de bens, ok? E aí ela chega lá, gente civilizada e formada, ok? Se casa em separação total de bens. E aí depois ela chega e fala assim, vou adquirir um apartamento, adquire em nome dos dois,
Simples. Agora eu vou comprar meu carro. Não, é meu carro. Entendeu? Então, só que é difícil, não vou tratar, porque quem se casa em um outro regime não é que não seja civilizado. É a paixão tomando conta da razão, quando você não... Ali, regime de bens não tem nada a ver com amor, tem a ver com... É porque geralmente quem casa, por exemplo, não tem o conhecimento jurídico também, por exemplo, ele vai e casa porque é mais fácil. Chega lá, comunhão parcial, pronto. É exatamente isso. Aí o que acontece? Ele ali não tem advogado. Agora, na holding, ele tem advogado. Né? Então ele, quando casa, pode até negligenciar isso, como você está dizendo, por desconhecimento. Tá? Agora, na holding, não. Na holding, ele não pode negligenciar isso, porque ele negligenciar isso é porque nós estamos negligenciando. Então, compete a nós, na hora de montar a holding, falar assim, olha, precisamos estabelecer aqui como é que as coisas ficam no caso do divórcio do casal. Não, nós nunca vamos divorciar. E vocês nunca vão se divorciar. Eu só preciso colocar isso aqui no papel. E já apresenta aquilo como se fosse uma necessidade de ter na holding. É o melhor que você pode fazer pelo seu cliente. Entendeu? E estabelecer ali, olha, são 2 imóveis. São 2 imóveis, vai ficar um para cada um. Não são 2 imóveis, é um imóvel só, mas vai dividir os bens. Como é que isso tudo ficaria? Então, se você deixa isso desenhado na holding, não tem divergência. Principalmente quando a prole é comum. Se a prole for comum, e aí você já tiver feito o planejamento sucessório, aí que a divergência é zero. Entendeu? Por quê? Porque já está estipulado em nome deles. Entendeu? Já está estipulado em nome deles. Tá entendendo? Então o problema está completamente solucionado. E no caso, por exemplo, se eles tiverem... pode ser criada uma hold para o outro, também fica só aquele naquela hold anterior, cria-se uma outra hold se quiser, ou então desintegraliza, não há também incidência nenhum de imposto, né? Excelente. Eu estava aqui meio que tentando te driblar, sabe? A verdade é essa. Eu vou ser honesto com você. Por quê? Eu e a Elaine temos um vídeo que a gente vai produzir agora nos próximos dias, falando detalhadamente sobre a questão do divórcio. E você trouxe exatamente isso. Eu estava tentando fazer um suspense aqui para guardar para outro dia. Então não precisa não, pode guardar e manda para a gente depois. Não, mas vamos falar, pô. Senão aqui o pessoal vai ficar curioso aqui. Mas sim, um dos caminhos é fazer isso sim. Uma das coisas que você pode fazer é estabelecer a cisão dessa holding em 2. Tá entendendo? Já estabeleceu o seguinte, cada um, no caso do divórcio, cada um segue a sua vida e constitui e vai cindir. Ou então não vai cindir, vai constituir uma outra holding, e aí você pega as cotas de um, integraliza para o outro lado, entendeu? Quando você tem cotas, bens móveis, e fracionados em cotas de R$1 cada, a coisa ganha muito mais mobilidade para você resolver do jeito que você quiser. Normalmente a gente pergunta assim para o cliente, como você quer? E a gente constrói o texto em cima do como ele quer. Uma das coisas que vai estar nesse vídeo, que eu também vou adiantar, vou dar o spoiler aqui, que é o seguinte, a holding também vai resolver o problema do tal do imposto de reposição. Né? Como é que é o imposto de reposição? Quando um casal adquiriu R$1 milhão de patrimônio. Tá? No final das contas, ele sai da casa, ela fica com a casa, o que ela vai ficar diz respeito, vamos dizer, 400 mil, e o que ele vai ficar é 600 mil, ok? Ele vai ter que pagar, ele está recebendo R$100 mil a mais do que ele teria direito. E esses R$100 mil está saindo do patrimônio dela para ele a título gratuito, então incide ITCMD. Então ele vai ter que pagar ITCMD sobre 100 mil. E isso é chamado de imposto de reposição. Dentro da holding é possível você construir isso como se fosse só uma alienação de cotas, tá entendendo? De um para o outro, de forma que não pague tributo. Tá entendendo? Então isso é sensacional de se realizar. Dos filhos aí já resolve esse problema da incomunicabilidade, né? Que você falou aí, porque pode colocar na holding lá, né? Dos filhos, né? Na hora que receber as cotas, né? Os filhos, se casarem, meu amigo, esses aí estão completamente imunes a isso, porque já recebem com cláusula de comunicabilidade. Totalmente certo. Beleza. Valeu, obrigadão. Valeu. Muito obrigado. Abraço, meu amigo. Vou tentar colocar mais uma pessoa aqui. Faltam 10 minutos. Aqui, ó. A Alessandra pediu aqui. Alessandra, vou te chamar aqui. A pergunta da Alessandra era a mesma. Não sei se você respondeu, Alessandra, era a mesma. Desculpa. Eu vi o pedido de ingresso aqui. Se quiser entrar para fazer outra pergunta, fica à vontade, te espero aqui. Senão você mesmo cancela aqui, eu já sei que ele já está respondido. O Paulo Humberto está perguntando assim, em qual situação... A Alessandra já foi respondida. Beleza, Paulo, vou te... Peraí.
O Paulo Humberto está pedindo para entrar aqui, já coloco ele. Cadê? Paulo, eu acho que a gente consegue em uns 5 minutinhos aqui fazer a tua pergunta, que eu acho que a tua pergunta é sensacional. Tudo bom, meu amigo? Paulo, tudo bem, Márcio? Aí, tudo na paz. Se apresenta, fala de qual cidade você é, de onde você é. Eu sou de Jundiaí, aqui interior de São Paulo. Sou mineiro, na verdade, né? Como muitos do seu curso, mas eu moro em Jundiaí. Minha dúvida com relação ao inventário, aí, né? Em qual situação que a gente eliminaria 100% da necessidade do inventário? Se eu incorporar todos os meus bens, se eu não tiver filhos menores, qual situação que a holding vai me ajudar a evitar o inventário? Ou todo o processo que envolve o inventário? Beleza, excelente pergunta. Se você pegar todos os seus bens, transferir para dentro da holding, ok? E aí, dentro da holding, você já fizer o planejamento sucessório, na transferência das cotas para os filhos, com aquele conjunto de cláusulas lá, aquele sistema de gatilho que a gente monta, se você fizer isso, de cara, nesse momento, já evitou 100%, não precisa ter inventário. Não precisa ter inventário. Mesmo com filhos menores, eventualmente? Mesmo com filhos menores. A única diferença dos filhos menores, os filhos menores vão poder ser sócios. Eles vão poder continuar com a sociedade. Eles só não vão poder exercer a administração. E aí, como eu falei até no começo da aula aqui, entendeu? Das dúvidas. Aqui nos Estados Unidos, já vi, eles têm muito isso em comum, entendeu? De fazer o seguinte, os irmãos se nomearem administradores, caso um faleça, entendeu? Aquilo que no Brasil, de forma muito provinciana ainda, a gente faz até com inventário, com testamento, entendeu? Um nomeia o outro como inventariante, sabe? Como testamenteiro. Sim. Desnecessário. O testamento é um negócio obsoleto e que eu não sei nem se perdura no direito brasileiro ou vai virar pata de cobra. O darwinismo vai tomar conta de excluir. Sim. Então, se deixou bens particulares aí que não entrou na holding, um carro, uma casa própria, tudo mais, uma conta bancária fora, isso não elimina, mesmo tendo tudo organizado dentro da holding, né? Não deixa nada para fora, não. O segredo é falar para as pessoas, não deixa nada para fora. E se eu quiser adquirir um outro? Já adquire em nome da holding. Nós precisamos criar uma cultura de pessoas físicas, precisamos criar uma cultura de quem morre não pode ter bens. Essa é a cultura que nós precisamos criar, entendeu? Porque quem morre vai ter que fazer inventário. Então deixa no nome da empresa que a empresa não precisa morrer. Pô. Vou até anotar essa frase aqui. Quem morre não pode ter bens, isso aí. Não deve ter bens. Tá ótimo. Valeu, meu amigo. Um abraço. Obrigado, um abraço. Obrigado eu. Deixa eu chamar aqui a Elaine. Elaine pede para participar aqui de novo. Aqui já foi. Entra aqui comigo. Será que dessa vez vai, Elaine? E aí, minha filha? Que internet é essa aí, pô? Que internet é essa aqui em casa, né? Mas lá no escritório vai funcionar perfeitamente, tenho certeza. Mudei de local e acho que agora está funcionando direitinho aqui. Consegui acompanhar, vi que tem um monte de dúvida que a gente não conseguiu responder. Anotei tudo aqui. Ótimo, temos live para as próximas terças-feiras. Temos muitas e contamos com vocês aqui para a gente participar desse momento novo de tirar dúvidas aqui do pessoal. Beleza, e eu queria fazer esse convite para vocês. Elaine, você até colocou aqui embaixo aqui, né, o endereço advmais.com/fórum. Nós queremos transformar esse espaço, tá? Esse não é um espaço do meu escritório, do nosso curso, não. Esse é um espaço para quem quer trabalhar com holding familiar, ter algum lugar para poder dialogar, para poder ter gente com quem você dialoga. E às vezes, não é o nosso caso no escritório, porque tanto eu quanto a Elaine, a gente atua muito com isso. Agora, muitos colegas atuam com holding familiar e o sócio não. Então, às vezes, até dentro do escritório, ele fica com aquilo engasgado, ele não tem com quem trocar muita ideia, com quem dialogar. Aqui no fórum vai ser o seu espaço para poder dialogar. Ali tem gente do Brasil inteiro, e quando eu falo do Brasil inteiro, é literalmente, dos 27 estados do Brasil, temos gente que está participando, está atuando com o holding familiar, nos 27, tá? Em todos os estados. E aí já até quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo de Roraima, aqui, o Sadi, para você ter ideia. Sadi que é um advogado
top de Roraima, assim, lá no extremo norte do Brasil. Então, estávamos aqui falando ainda há pouco com a Karina de Porto Alegre. Então, de norte a sul, de um canto a outro do Brasil, tem gente participando desse fórum. Tá? Elaine, vamos nos despedir aqui do pessoal? Vamos sim. Obrigada, pessoal, por participar mais uma terça-feira. Quinta-feira nós temos a aula ao vivo no YouTube, no canal lá do YouTube. Acessem pelo Instagram aqui do Márcio, vocês têm acesso lá ao Linktree, ali tem todas as informações. Quinta-feira encontro vocês à noite e na próxima terça-feira aqui de novo. Obrigada, tchau, pessoal. Valeu, Elaine. Pessoal, muito obrigado aqui pela presença de todos. A gente tem esse limite aqui de 1 hora. Foi corrido para Dedéu, para tentar botar as pessoas. E nos próximos a gente vai melhorando. Então, se você tem dúvida, se você quer tirar sua dúvida com holding familiar, sobre holding familiar, não fique com ela. Nós vamos tirar aqui. Esse é um espaço também democrático. Eu chamei as pessoas aqui sem ler a pergunta, entendeu? Então, quem quiser entrar aqui para me xingar, vai ter um espaço muito bom para fazer isso. Não façam! Entendeu? Não façam, por favor. Mas, para tirar dúvida de hold, vai ser incrivelmente bem-vindo. Tá bom? Um forte abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais, Elaine. Tchau, tchau.